Vamos dar andamento. Deixem para depois suas lágrimas. Abandonem a culpa que por tanto tempo tem perseguido suas mentes e consciências e trabalhem como auxiliares do Cordeiro. À medida que trabalharem nessas regiões inferiores, auxiliando na higiene espiritual do mundo, serão socorridos em seus próprios desafios. O trabalho nesta hora sublime de transformações planetárias será muito mais produtivo e com resultados íntimos muito mais intensos e duradouros. Portanto, aproveitem o chamado divino para se resolverem durante a caminhada, e não esperando se converterem em anjos ou almas de moral ilibada para então trabalhar. Não esqueçam que o Cordeiro preferiu caminhar e chamar para segui-lo os pecadores, os doentes e oprimidos, os ignorantes e aqueles que foram considerados indignos. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aqui um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Lucas 7,34. Mateus 9, 11, 13, Lucas 15, 1. Vocês são a multidão dos convidados a representar o bem maior. Nós, os que trabalhamos nos bastidores dos acontecimentos mundiais no invisível, contamos com cada um de vocês, com a habilidade que possuem como instrumentos nossos na batalha final. Fizeram-nos ver a necessidade de nos juntarmos, de aproveitarmos cada habilidade e aptidão e colocarmos-nos mais do que nunca a serviço da administração planetária do Cordeiro, nesta hora especial de transformações. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele que toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Dr. Barry Espírito. Está em Kardec, a Gênese, capítulo 18, item 9. A Europa, após as duas grandes guerras do século XX, foi o primeiro continente da história recente do mundo a passar por reurbanizações profundas. Eis que os preparativos para tal readequação foram postos em ação, tão logo o ambiente psíquico do velho mundo apresentou saturação mental suficientemente complexa para merecer ação mais drástica e higienizadora. Realizou-se uma espécie de mapeamento das zonas mais ínferas da psicosfera europeia, a fim de que os guardiões pudessem auxiliar na remoção das cargas tóxicas, na limpeza extrafísica dos antros de dor e sofrimento existentes no ambiente umbralino correspondente, então marcado profundamente pelo duro panorama pós-guerra. Aquele continente serviu como laboratório para os espíritos se prepararem para a reurbanização geral, que a partir desta nova assembleia estabelece-se de modo mais intenso em esfera global, como já anunciou o emissário do alto. Quando o ambiente espiritual europeu começou a ser reurbanizado, foi exatamente logo após a lamentável Segunda Guerra Mundial. Aquele momento grave da história exigiu que não mais adiássemos o processo de higienização extrafísica, a fim de albergar a massa numerosa de seres que abandonavam os corpos físicos de forma repentina em grandes lotes. Na verdade,
As mortes nos campos de batalha decorrente dos combates propriamente dito e o vasto contingente que pereceu em toda parte onde a mão do terror alcançou, acabaram por causar também outro fenômeno. Foi necessário lidar não apenas com o volume de espíritos desencarnados subitamente, mas igualmente com a liberação de uma cota monumental de ectoplasma carregada de dor e sofrimento em níveis verdadeiramente impressionantes. Considerem o quadro da ocasião. O plano extrafísico se viu inundado por uma dose sem precedentes daquela poderosa energia de natureza animal em curto espaço de tempo, despejada com máxima saturação de emoções como ultraje, horror e revolta. Isso trouxe gravíssimas consequências às comunidades extrafísicas, como era de se esperar. Por isso, os guardiões superiores decidiram por executar a reurbanização tão logo possível, antes mesmo do fim dos combates e da rendição dos derrotados. Era urgente dispersar a carga tóxica emitida pelos espíritos que aportavam em nossa dimensão, trazendo as criações mentais de seu psiquismo em profundo desequilíbrio, aliada à imensa quantidade de ectoplasma acumulada e exudada no furacão da guerra. Como tivemos de fazer uma limpeza profunda nos ambientes subcrustais, esvaziando redutos de dor, antros nos quais se reuniam espíritos em estados lamentáveis e laboratórios onde se levavam a cabo experiências desumanas, o mundo físico logo sentiu a repercussão desse processo. Os espíritos encaminhados para reencarnar após permanência relativamente curta na erraticidade traziam impregnados no próprio perispírito os elementos extrafísicos dos ambientes de insalubridade energética e espiritual onde viviam. Logo que amadureceram em novos corpos físicos, materializou-se no panorama mundial o liberalismo sexual dos anos 60, 70. E na década seguinte, devido a esses mesmos fatores associados a outros de ordem moral, a Terra conheceu o HIV, que surgiu como consequência direta do esvaziamento das furnas umbralinas. Corpos espirituais impregnados de variedades de vírus, larvas e bactérias, advindas do astral inferior, ocasionaram o desenvolvimento de novas enfermidades naqueles corpos físicos aos quais se associavam na nova encarnação, antes pouco conhecidas pelo homem terreno. Este é apenas um entre muitos eventos que não passam de repercussão do processo de reurbanização e higienização dos ambientes astralinos, vista em corpos físicos na sociedade e em outros segmentos da vida humana do mundo. A título de exemplo, o célebre Vale dos Suicidas, que ganhou notoriedade nas páginas de romances espíritas de Ivone Amaral Pereira, foi totalmente reformulado, higienizado e reurbanizado. No lugar do Vale de Sofrimento e Expurgo, construíram-se hospitais, postos de socorro, escolas de educação do espírito e outras tantas instituições. Hoje são acolhidos, abrigados, reeducados, instruídos aqueles que atentaram contra a própria vida. Ou seja, o chamado umbral ou plano astral está esvaziando-se e sendo gradualmente reurbanizado, a fim de abrigar comunidades mais esclarecidas, evoluídas e progressistas. Se na própria Terra, onde vivem os encarnados, há inúmeras iniciativas de progresso, as favelas são reurbanizadas, redutos onde se reúnem marginais e dependentes químicos são revitalizados e remodelados, construindo-se ali escolas, moradias, espaços culturais e outros tipos de instituições de ajuda comunitária. Que dizer então do plano extrafísico?
Afinal, trata-se de uma dimensão em que contamos com elementos riquíssimos, com o poder do pensamento e da vontade para movimentar a matéria de propriedades mais ou menos maleáveis, além de diversos recursos tecnológicos capazes de modificar a paisagem, nem sempre animadora nos planos inferiores. Nada se faz sozinho no universo. Se a própria Terra tem de passar por transformações tão profundas, nada melhor do que firmar parcerias com seus próprios habitantes encarnados, que estejam no estágio evolutivo de mediana qualidade. Desse modo, entre tantas parcerias que estabelecemos a fim de promover a reurbanização do continente europeu e, ao mesmo tempo, exercitar-nos para a reurbanização em escala planetária, chamamos os amigos encarnados a colaborar por meio do desdobramento. Está em Kardec a fundamentação da mediunidade sonambúlica ou sonambulismo, expressão com a qual a codificação espírita denomina o fenômeno atualmente conhecido como desdobramento ou projeção da consciência. Da Emancipação da Alma, o Livro dos Espíritos, itens 400 a 455. Daqui a pouco a gente continua.